E aí, beleza? Quem fala que é o Renan, você está no canal Broken Games. Então, antes da gente entrar no tópico, já se inscreve, ativa o sininho e todo esse rolo aí para acompanhar tudo que for saindo aqui no canal. Mas beleza, hoje o vídeo é sobre desenvolvimento de jogos, um pouco sobre potência de hardware também. Eu não vou entrar em detalhes ou aspectos mais técnicos em relação a desenvolvimento, mas há uma impressão de que, pensando como jogador, as pessoas podem ficar do que os hardwares de consoles podem entregar em relação a PC e também em relação a falas de diversos desenvolvedores. Bom, antes de qualquer coisa, eu falo com um pouco de propriedade sobre isso, justamente porque eu trabalho com desenvolvimento, não de jogos, mas já trabalhei com desenvolvimento na Unreal e atualmente eu programo em outras linguagens e sou formado na área e entendo que você tem diferentes abordagens para cada tipo de diferente de hardware e diferentes técnicas de fazer as coisas, ainda mais quando a gente fala no aspecto de engine de jogos, né? Cada uma, seja proprietária ou não, acaba tomando uma abordagem que pode consumir mais ou menos recursos e também poder ser otimizada de determinadas formas que vai facilitar ou dificultar o trabalho dos programadores ali dos estúdios. Mas beleza, por que eu falo isso? Porque vira e mexe, saem notícias falando que o Xbox Series S é inferior, que ele não dá conta de rodar diversos jogos. Em partes, isso é usado sim para fazer console war, né? Eu acho que isso fica bastante claro. E que também é verdade de que existe uma limitação quando a gente compara o Series S com o Series X e o PlayStation 5 também. Falam que até hoje não foi usado todo o poder gráfico do PlayStation 5. Não duvido, mas talvez muito mais por uma questão dos desenvolvedores se adaptarem ao hardware do PlayStation 5, assim também como os desenvolvedores se adaptem aos hardwares dos consoles da Microsoft e do Nintendo Switch, né? Quando a gente tende a chegar mais pro final da geração, a gente acaba vendo que os jogos vão ficando mais polidos, vão ficando mais caprichados nesses aspectos, justamente porque você já teve um tempo maior de desenvolvimento e de trabalho com aqueles hardwares. Mas o meu ponto aqui é comentar sobre falas de alguns estúdios que falam sobre, porque o Xbox Series S ele não dá conta do recado, ele não consegue entregar da mesma forma que um Series X ou que um PlayStation 5. Primeira coisa, logicamente não, a gente tá falando que o Series S ele tem realmente um hardware mais limitado pelas suas próprias especificações. Só que isso quer dizer que você não consegue portar o seu jogo para ele? Na minha cabeça, quando eu escuto isso, soa um pouco mais como uma preguiça dos desenvolvedores ou ser tendencioso a alguma plataforma que está apoiando o estúdio. Justamente porque você otimizar um jogo, ou não só um jogo, na verdade, softwares de forma geral, você otimizar softwares dá trabalho. Por que muitos jogos acabam saindo primeiramente para PC? Porque quando você fala para PC, você fala de uma banda de recursos maior do que os consoles. Então, um jogo muito potente, ele pode falar assim, o meu jogo vai precisar de placa mínima tal, recomendada tal e máxima XYZ, vai precisar de tanto de memória RAM, de tanto de tal recurso. Então você tem digamos que uma janela maior de recurso para trabalhar no PC, que o desenvolvedor ou quem está fazendo qualquer tipo de software ou aplicativo, um aplicativo, por exemplo, não precisa se preocupar tanto com determinadas coisas. Então, quando você porta para um console, você já tem limitações intrínsecas daquele eletrônico que você está trabalhando. Então, você vai ter certas limitações, você vai ter que trabalhar com algumas técnicas de otimização, seja de escalabilidade de imagem, de otimização de memória. Então, você vai sim ter um trabalho maior para portar para os consoles. E um ponto que eu acho bastante marcante nesse aspecto é quando a gente lembra do lançamento de Baldur's Gate 3, porque ele saiu para PC e para PlayStation 5, e a Larian não estava, digamos que, conseguindo portar ele para o Xbox Series S, o que impediu ela de lançar tanto para o S quanto para o X,
Porque tem um acordo da Microsoft que, logicamente, se eu tenho os dois consoles, você vai lançar nos meus dois consoles ou em nenhum. Assim você consegue manter os dois pareados, o que é justo quando a gente fala dentro de uma mesma geração. Ok, então nós temos essa situação, a Larian não conseguindo otimizar, e se vocês forem ver, a Microsoft ajudou a Larian a otimizar o Baldur's Gate 3 para o Series S. E eu falo porque eu tenho o Xbox Series S, todos os jogos rodam muito de boa nele, o visual bonito, sem problema gráfico com nenhum. E eu, inclusive, tenho o Baldur's Gate, joguei um pouco do Baldur's Gate no Series S e está ok. Então, quer dizer, a Microsoft conseguiu colocar a mão ali no que a Larian estava fazendo e falar, ó, usa tal técnica, ó, devido a essa limitação de hardware, tenta isso, tenta aquilo, e vocês podem ver que sim, teve um efeito. Inclusive, declarações posteriores da Larian veio num sentido de que, olha, o que a Microsoft fez com a gente para o desenvolvimento do Baldur's Gate 3 vai ajudar a gente nos próximos jogos que a gente vai desenvolver. Justamente porque essa otimização ela vai ser portada como um conhecimento do estúdio. E quando eu vejo essas declarações, né, voltando à questão de limitações de hardware, eu acho muito uma certa preguiça ou tendência, justamente pelo apoio, mas é uma vontade de tipo, vamos fazer não todos os estúdios, obviamente, mas tem muitos estúdios que passam um sentimento, quando eu leio algumas matérias falando sobre o assunto, que eles estão meio foda-se. Não, olha, meu jogo é isso, pau no cu e roda aí. Sem estar atento ao mercado que eles estão atendendo. Então, assim, ao invés de falar, a otimização que a gente chegou foi essa, então vamos atingir até determinado ponto, daqui não conseguimos otimizar mais, eles terceirizam a culpa, o que é muito mais fácil. Você pega o seu produto, joga para uma largura de banda gigantesca que o PC pode oferecer e foda-se o resto. Então, assim, jogos que assumem essa limitação e falam, ok, não conseguimos, beleza. Mas o que eu acho foda é outros estúdios que tomam posturas de não ser tão transparentes assim e também de não investirem numa otimização, né? Porque convenhamos que quanto mais você consegue otimizar o seu jogo, seja lá qual for a largura de recursos que você está trabalhando, você vai ter margem para colocar mais coisas nele. Então, se você conseguir otimizar ele para um console, digamos que seja mais limitado, você ganha uma margem maior para trabalhar outros elementos dentro dele e também otimizar esse jogo para as outras plataformas. Então é isso que às vezes fica na cabeça quando eu vejo essa questão da matéria, que é você, quero lançar meu jogo, colocar no mercado e pau no cu, foda-se. Só que ele não tá pensando numa longevidade do jogo, não tá pensando no próprio público consumidor de forma geral, sabe? Ele entrega uma experiência que muitas vezes se limita só à engine que ele desenvolveu. A gente tem hoje como uma das engines mais usadas, acredito que seja a Unreal Engine 5 para fazer jogos em terceira pessoa, pelo menos. Tem a Unity também, mas a Unity vem envolvida em umas polêmicas ali em relação a direitos, né, de coisas produzidas dentro dela, que deu uma abalada na confiança dos desenvolvedores, e eu acho que até hoje ela não reverteu totalmente isso, mas a Unreal, ela traz mais recurso, ela traz mais possibilidades, não prontas, mas mais possibilidades mais pré-programadas para você desenvolver seu jogo, ou fazer seus cenários, aplicar suas texturas e etc. A Unreal tem um esquema realmente muito bacana. Então, assim, o que eu vejo sobre isso é que essa questão de você usar a Unreal também, ela traz uma estética bastante uniforme para diversos jogos, seja em seu visual, em sua forma de gameplay, e isso também acaba engessando um pouquinho, né? Porque você precisa, eu preciso otimizar isso, aquilo, e muitas vezes talvez você precise falar com alguém da Epic para mexer em algum ponto, tirar alguma dúvida. E isso é o que acaba fazendo também com que, deixa quieto, larga isso como tá, não vamos engessar e boa. Por outro lado, a gente tem outras desenvolvedoras, como a CD Projekt Red, que tem a Red Engine, se não me falha a memória. Agora ela mudou para Unreal Engine 5, mas não sei se ela vai usar.
se ela vai parar de usar a engine proprietária dela. Mas quando você tem essa questão da engine proprietária, você pode ter certos problemas de desenvolvimento, só que você consegue otimizar talvez de uma forma, não vou falar mais precisa, mas mais personalizada, eu acho que é a palavra certa, pro que você precisa. Mas a gente sabe que essa não é a realidade de qualquer estúdio, de ter a sua própria engine que vai funcionar bem para seus jogos, e de um jogo para outro muitas vezes você vai precisar mudar, acrescentar coisa que vai alterar demais o funcionamento. Então são pontos que são levados em conta no desenvolvimento, mas eu acho que em parte é uma balela isso de você falar, não, porque o Series S é limitado, tal coisa é limitado. Não, muitas vezes você aplicando alguma otimização correta e investindo tempo de desenvolvimento na melhoria do trabalho também, é um ponto bastante importante. E eu sinto que muitos estúdios negligenciam isso. E não falo nem dos pequenos estúdios, muitos dos grandes estúdios, por pressões de executivos, por uma pressão de um mercado que quer ver aquele produto a qualquer custo e não importa a qualidade que ele esteja, desde que ele seja colocado à venda, sabe? É uma coisa que depois vai ter consequência, a empresa vai sofrer, e quem vai tomar no cu depois também são os mesmos desenvolvedores que sofreram a pressão dos executivos. Enquanto isso, os executivos repetem esse mesmo ciclo vicioso até muitas vezes causarem fechamento de estúdios. Mas eu vou parar por aqui porque esse é um assunto que eu acho realmente muito legal. E essa questão de otimização é um assunto importante e que a gente como jogador tem que querer um jogo mais interessante, tem que querer um jogo sim mais otimizado, tem que querer um jogo a preço justo e tudo isso. E a nossa forma de pedir realmente é comentando sobre o assunto, é reclamando, putz, esse jogo tá caro, é falar a verdade, tipo, porra, esse jogo tá zoado, é você realmente se manifestar sobre isso, tá? Então, mas bom, vou ficando por aqui, não vou me estender mais, já foi mais do que eu pretendia até. Então se inscreve no canal, ativa o sininho, dê um joinha que ajuda bastante na divulgação. Nos comentários, fala aí o que você achou do vídeo, se você concorda comigo, o que você acha da limitação dos consoles atuais, o que você espera para a próxima geração de consoles. Só lembrando que eu já publiquei um vídeo aqui no canal sobre a integração da Xbox com a Steam, que é tudo um rumor, mas olha, se for um rumor e ocorrer, vai ser uma coisa realmente muito interessante, então dá uma conferida lá. Muito obrigado e até a próxima.